Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encham seu coração nesta manhã. Que o Espírito Santo visite sua casa. Que a presença amorosa de Deus alcance sua vida antes mesmo que este dia comece completamente. Talvez você tenha acabado de acordar. Talvez ainda esteja na cama. Talvez esteja se preparando para mais um dia de trabalho. Talvez esteja ouvindo esta oração enquanto organiza sua rotina. Mas independentemente de onde você esteja, existe algo que Deus deseja que você saiba logo nas primeiras horas desta manhã. Você não enfrentará este dia sozinho. Talvez você tenha acordado com preocupações. Talvez existam responsabilidades esperando por você, compromissos importantes, desafios familiares, questões financeiras, decisões difíceis. Talvez exista algo que está ocupando seus pensamentos desde antes de abrir os olhos, porque algumas preocupações dormem conosco e acordam conosco. Talvez você esteja preocupado com uma reunião, com uma resposta, com uma conta, com um exame médico, com uma conversa importante. Ou talvez exista apenas aquele sentimento difícil de explicar. Uma insegurança, uma preocupação silenciosa, uma sensação de que algo está pesado demais. E se esse é o seu caso, eu acredito que Deus trouxe você até esta oração para ouvir uma mensagem específica. O Senhor já está na frente do seu dia. Antes que você dê o primeiro passo, Deus já está lá. Antes que você enfrente o primeiro desafio, Deus já está lá. Antes que você encontre a primeira dificuldade, Deus já está lá. Porque o Senhor não caminha atrás dos seus filhos, Ele vai adiante deles. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Deus está na minha frente hoje. Escreva com confiança. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que escolhe começar este dia acreditando no cuidado do Senhor. A palavra de Deus para esta manhã está em Deuteronômio 3:1-8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Que promessa poderosa! Observe que Deus não diz que não haverá desafios, não diz que não haverá lutas, não diz que tudo será fácil, mas promete algo muito maior. Promete sua presença. Promete sua companhia, promete seu cuidado, promete que irá adiante. Isso me faz lembrar da história de Josué. Depois da morte de Moisés, Josué recebeu uma missão enorme. Humanamente falando, ele tinha motivos para sentir medo, tinha motivos para sentir insegurança, tinha motivos para questionar sua capacidade. A responsabilidade era grande, os desafios eram reais. Mas Deus repetiu várias vezes: não tenha medo, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor estaria com ele. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que se sente exatamente como Josué, diante de responsabilidades grandes demais, diante de situações que parecem exigir mais do que você possui. Talvez você esteja pensando: será que vou conseguir? Será que sou capaz? Será que vou suportar? E Deus responde nesta manhã: você não precisa enfrentar tudo sozinho, porque eu estarei com você. Talvez você esteja olhando para suas limitações, mas Deus está olhando para seu poder. Talvez você esteja olhando para seus recursos, mas Deus está olhando para a sua provisão. Talvez você esteja olhando para os problemas, mas Deus está olhando para as soluções que já está preparando. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Fernanda de Goiânia. Ela tinha 56 anos e estava prestes a enfrentar uma das semanas mais difíceis da sua vida. Problemas familiares, desafios financeiros, questões de saúde, tudo ao mesmo tempo. Ela contou que acordou certa manhã sentindo medo do que enfrentaria, mas durante sua oração ouviu algo em seu coração:
eu já estou no seu amanhã. Anos depois escreveu: os problemas não desapareceram imediatamente, mas a certeza de que Deus já estava cuidando de tudo mudou completamente minha maneira de viver. Que testemunho poderoso! Porque muitas vezes aquilo que mais precisamos não é de menos problemas, é de mais confiança, mais fé, mais certeza de que Deus continua conosco. Talvez hoje você esteja carregando preocupações sobre coisas que ainda nem aconteceram. Talvez esteja tentando resolver antecipadamente situações futuras. Mas Deus está convidando você a confiar, porque o amanhã já está nas mãos dele. O resultado já está nas mãos dele. Os caminhos já estão nas mãos dele. A provisão já está nas mãos dele. Por isso, não permita que o medo roube sua paz logo no início deste dia. Não permita que a ansiedade fale mais alto do que as promessas de Deus. Não permita que as incertezas sejam maiores do que sua fé. Porque o Senhor continua indo adiante de você. Por isso agora eu quero convidar você a desacelerar por alguns instantes. Respire profundamente, feche os olhos e diga dentro da sua alma: Senhor, eu confio em Ti. Mais uma vez, Senhor, vai à minha frente neste dia. Pai amado, nesta manhã nós entramos em Tua presença. Obrigado porque o Senhor já está à nossa frente. Obrigado porque o Senhor conhece cada desafio que enfrentaremos hoje. Obrigado porque o Senhor nunca abandona seus filhos. Hoje entregamos ao Senhor nossas preocupações, nossos medos, nossas responsabilidades, nossas inseguranças, tudo aquilo que ocupa nossa mente, tudo aquilo que pesa sobre nosso coração. Vai à nossa frente, Senhor. Abre caminhos, protege-nos, conduz-nos, fortalece-nos, porque sabemos que quando o Senhor vai diante de nós, não precisamos caminhar com medo. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar diante de Deus os desafios específicos deste dia, fortalecer nossa confiança em sua direção e aprender a caminhar com coragem mesmo diante das situações que parecem maiores do que nós. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para fortalecer seu coração antes de você enfrentar tudo aquilo que o espera neste dia. Porque existem manhãs em que acordamos cheios de energia, mas também existem manhãs em que acordamos carregando preocupações, carregando dúvidas, carregando medos, carregando responsabilidades que parecem grandes demais. Talvez hoje seja uma dessas manhãs para você. Talvez exista uma situação específica que está ocupando seus pensamentos. Uma reunião importante, uma decisão difícil, uma luta financeira, uma preocupação familiar, uma resposta que você está esperando. Talvez exista algo que você gostaria de evitar, algo que provoca insegurança. Algo que faz você se perguntar se conseguirá enfrentar tudo o que vem pela frente. Mas Deus quer lembrar você de algo nesta manhã. O Senhor conhece este dia muito melhor do que você. Ele conhece cada pessoa que você encontrará. Conhece cada conversa que acontecerá. Conhece cada desafio que surgirá. Conhece cada porta que se abrirá. Conhece cada obstáculo que aparecerá. E mesmo assim continua dizendo: não tenha medo, porque Ele já está lá. Talvez você esteja preocupado com aquilo que ainda não aconteceu, mas Deus já está presente nesse lugar. Talvez você esteja tentando imaginar todos os cenários possíveis, mas Deus já conhece o resultado. Talvez você esteja tentando encontrar sozinho uma solução, mas Deus já está preparando caminhos. Isso me faz lembrar novamente da vida de Josué. Quando Deus o chamou para conduzir o povo, não entregou um mapa detalhado de tudo o que aconteceria. Não revelou cada batalha. Não revelou cada desafio. Não revelou cada dificuldade. Mas deu algo muito mais importante: sua presença.
porque a presença de Deus vale mais do que todas as respostas antecipadas. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Você não precisa conhecer todos os detalhes do futuro. Precisa apenas confiar naquele que conhece. Você não precisa enxergar toda a estrada. Precisa apenas seguir ao lado daquele que ilumina o próximo passo. Porque a fé não é caminhar sabendo tudo. A fé é caminhar sabendo quem está conosco. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do senhor Roberto de Recife. Ele tinha 60 anos e enfrentava uma situação extremamente difícil em seu trabalho. Todos os dias acordava preocupado, todos os dias imaginava problemas, todos os dias começava a manhã dominado pela ansiedade. Até que decidiu mudar uma coisa. Antes de olhar o celular, antes de verificar mensagens, antes de pensar nos problemas, começou a entregar seu dia a Deus, todas as manhãs, sem exceção. Anos depois escreveu: os desafios continuaram existindo, mas deixaram de controlar meu coração. Que testemunho extraordinário! Porque quando entregamos o dia ao Senhor, os problemas não desaparecem magicamente, mas a maneira como enfrentamos esses problemas muda. A ansiedade dá lugar à confiança, o medo dá lugar à esperança, a inquietação dá lugar à paz. Talvez hoje Deus esteja convidando você a fazer exatamente isso, parar de tentar carregar o dia inteiro antes mesmo que ele aconteça. Parar de viver antecipadamente dificuldades que ainda não chegaram. Parar de permitir que a ansiedade roube a graça desta manhã. Porque existe uma diferença entre preparar-se e preocupar-se. Preparar-se é sabedoria. Preocupar-se excessivamente é carregar um peso que Deus nunca pediu que você carregasse. Talvez você esteja olhando para os desafios deste dia, mas Deus está olhando para a força que derramará sobre você. Talvez você esteja olhando para os obstáculos, mas Deus está olhando para os caminhos que abrirá. Talvez você esteja olhando para suas limitações, mas Deus está olhando para a sua provisão. Porque aquilo que parece impossível para nós, continua sendo possível para Ele. Talvez hoje você precise apenas dar o próximo passo, não resolver tudo, não entender tudo, não controlar tudo, apenas dar o próximo passo com fé, porque Deus cuidará do restante. Talvez você esteja enfrentando uma batalha financeira, talvez esteja lutando por sua família, talvez esteja aguardando uma resposta importante, talvez esteja carregando uma preocupação com a saúde. Mas o Senhor continua dizendo: eu estou com você. E quando Deus está conosco, existe esperança, existe direção, existe força, existe coragem. Por isso, não permita que o medo determine como você viverá este dia. Não permita que a insegurança defina suas decisões. Não permita que a ansiedade ocupe o lugar da confiança. Porque Deus já está na frente, já está preparando caminhos, já está organizando circunstâncias, já está trabalhando em áreas que você ainda nem consegue enxergar. Por isso agora, eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor tudo aquilo que preocupa seu coração nesta manhã. Os desafios, as responsabilidades, as decisões, os medos, as dúvidas, tudo. Sem esconder nada. Entregue tudo ao Pai. Pai amado, nesta manhã, nós colocamos diante de Ti todos os desafios que enfrentaremos hoje. Tudo aquilo que provoca preocupação, tudo aquilo que gera insegurança, tudo aquilo que parece maior do que nossas forças. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão preocupados, toca aqueles que estão ansiosos, toca aqueles que enfrentam decisões difíceis, toca aqueles que precisam de coragem. Senhor, derrama Tua paz sobre essas vidas, derrama Tua força.
Derrama a tua sabedoria, derrama a tua direção. Pai amado, visita também nossas famílias, protege nossos lares, guia aqueles que amamos, acompanha nossos filhos, acompanha nossos pais, acompanha nossos amigos. Que tua presença esteja conosco em cada momento deste dia. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja fortalecendo sua confiança. Talvez seja exatamente agora que Ele esteja lembrando você de que nunca enfrentará seus desafios sozinho. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente este dia ao Senhor, fazer uma poderosa declaração de fé, receber sua bênção para cada passo da nossa caminhada e avançar com a certeza de que Deus já está na frente de tudo aquilo que viveremos hoje. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais especial desta oração, o momento de colocar completamente este novo dia nas mãos de Deus, o momento de parar de olhar apenas para os desafios e começar a olhar para aquele que está acima de todos os desafios. Talvez você tenha iniciado esta oração carregando preocupações. Talvez tenha acordado pensando em responsabilidades. Talvez existam situações que ainda provocam medo. Talvez existam decisões que precisam ser tomadas. Talvez existam respostas que ainda não chegaram. Mas antes de continuarmos, eu quero lembrar você de uma verdade poderosa. Nada do que acontecerá hoje pegará Deus de surpresa. Nada, nem os desafios, nem as dificuldades, nem as portas que se abrirão, nem as portas que permanecerão fechadas, nem os encontros, nem os desencontros, porque o Senhor já está presente em cada momento deste dia. Enquanto nós enxergamos apenas algumas horas à nossa frente, Deus já vê o caminho inteiro. Enquanto nós enxergamos apenas uma situação, Deus já vê o resultado final. Enquanto nós enxergamos apenas uma batalha, Deus já vê a vitória que está preparando. Talvez hoje você esteja preocupado com algo específico. Uma reunião importante, uma entrevista, uma resposta financeira, uma situação familiar, uma questão de saúde. Talvez exista algo que continua ocupando seus pensamentos. Mas Deus quer lembrar você nesta manhã, eu já estou lá. Que promessa maravilhosa! Porque muitas vezes acreditamos que caminhamos em direção ao desconhecido, mas para Deus nada é desconhecido. O lugar para onde você está indo hoje já é conhecido pelo Senhor. A conversa que você terá hoje já é conhecida pelo Senhor. A dificuldade que você enfrentará hoje já é conhecida pelo Senhor. E porque Ele já sabe também, já está preparando aquilo que você precisará. Isso me faz lembrar novamente de Josué, quando finalmente atravessou o Jordão e começou a conduzir o povo. Muitas batalhas ainda estavam pela frente, mas Deus nunca deixou de cumprir sua promessa. Continuou presente, continuou guiando, continuou fortalecendo, continuou abrindo caminhos. Porque a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, ela permanece. Talvez exista uma mensagem muito importante para você neste momento. Você não precisa começar este dia tentando ser forte sozinho. Você pode começar este dia apoiado na força de Deus. Você não precisa carregar sozinho as preocupações. Você pode entregá-las ao Senhor. Você não precisa encontrar todas as respostas. Você pode confiar naquele que já conhece todas elas. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Márcia de Fortaleza. Ela tinha 62 anos e atravessava uma fase muito delicada da vida. Todos os dias acordava preocupada, pensando em problemas, pensando em situações que não conseguia resolver. Até que começou a fazer algo diferente. Todas as manhãs antes de qualquer atividade levantava as mãos e dizia: Senhor, este dia pertence a Ti. Simples, mas profundo. Meses depois escreveu: os desafios continuaram existindo, mas deixei de enfrentar.
luz sozinha, que testemunho extraordinário, porque é exatamente isso que Deus deseja. Não que você caminhe sem problemas, mas que caminhe acompanhado por Ele. Talvez hoje seja o dia de parar de lutar sozinho, parar de tentar controlar tudo, parar de carregar o peso do mundo sobre os ombros e simplesmente confiar. Confiar que Deus continuará guiando seus passos. Confiar que Deus continuará abrindo caminhos. Confiar que Deus continuará protegendo sua família. Confiar que Deus continuará sustentando sua vida. Porque até aqui Ele cuidou de você. Até aqui Ele sustentou você. Até aqui Ele fortaleceu você. E não será hoje que sua fidelidade terminará. Talvez você ainda não consiga enxergar tudo, mas não precisa, porque a fé não nasce da visão completa. A fé nasce da confiança completa. Talvez existam situações que ainda parecem impossíveis, mas Deus continua sendo especialista em realizar aquilo que parece impossível. Talvez existam portas fechadas, mas Deus continua sendo aquele que abre portas. Talvez existam montanhas diante de você, mas Deus continua sendo aquele que move montanhas. Por isso, não permita que o medo domine esta manhã. Não permita que a ansiedade roube sua paz. Não permita que as circunstâncias sejam maiores do que sua confiança no Senhor, porque Deus já está na frente deste dia. E se Deus já está na frente, você pode caminhar em paz. Por isso agora, eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine todas as horas deste dia sendo colocadas diante de Deus. Cada compromisso, cada encontro, cada responsabilidade, cada desafio, cada decisão, tudo. Imagine o Senhor caminhando à sua frente, preparando caminhos, abrindo portas, protegendo você, guiando seus passos. Permaneça alguns segundos nessa imagem de fé. Permaneça nessa confiança. Permaneça nessa esperança. Pai amado, nesta manhã nós colocamos completamente este dia em Tuas mãos. Entregamos nossos planos, entregamos nossas preocupações, entregamos nossos desafios, entregamos nossas responsabilidades, entregamos tudo aquilo que viveremos nas próximas horas. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, confiamos em Teu cuidado, confiamos em Tua proteção, confiamos em Tua fidelidade. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão preocupados, toca aqueles que estão ansiosos, toca aqueles que enfrentam grandes desafios, toca aqueles que precisam de coragem. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova sua fé, renova sua esperança, renova sua força, renova sua confiança. Pai amado, visita nossas famílias, protege nossos lares, guarda aqueles que amamos, acompanha nossos filhos, acompanha nossos pais, acompanha cada pessoa que colocamos diante de Ti. Pai amado, visita também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, os que procuram trabalho, os que aguardam respostas, os que precisam de provisão. Senhor, abre portas, mostra caminhos, revela Tua fidelidade. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está na minha frente hoje. Em nome de Jesus, eu declaro que não caminharei sozinho. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor guiará meus passos. Em nome de Jesus, eu declaro que minha fé será maior do que meus medos. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus abrirá os caminhos certos para minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que minha família está protegida. Em nome de Jesus, eu declaro que receberei sabedoria para cada decisão. Em nome de Jesus, eu declaro que minha esperança será renovada.
Em nome de Jesus, eu declaro que Deus continuará sustentando minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que este será um dia conduzido pela graça do Senhor. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu declaro confiança. Confiança na direção de Deus. Confiança no cuidado de Deus. Confiança na proteção de Deus. Confiança na fidelidade de Deus. Agora juntos, como família de fé, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, acompanha nossos passos, protege nossas famílias e ajuda-nos a confiar plenamente na direção de Deus. E agora, eu deixo esta bênção sobre sua vida, que o Senhor vá à sua frente, que o Senhor fortaleça sua fé, que o Senhor ilumine suas decisões, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor derrame sua paz sobre cada momento deste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração fortaleceu seu coração nesta manhã, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando começar o dia com mais confiança e esperança. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Deus está na minha frente hoje. Escreva com fé, escreva como uma oração, escreva como alguém que decidiu caminhar sem medo, porque sabe que o Senhor já está preparando cada passo do caminho. Porque aqueles que confiam na direção de Deus descobrem que nenhum desafio é maior do que a presença daquele que vai adiante dos seus filhos.